Se não fosse trágico, seria cômico, isso que a gente acabou de ver aqui. Nada melhor para ilustrar a palavra dessa noite com relação a essa situação de quase crente que a maioria das pessoas são. A maioria das pessoas são. Embora o céu é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas entrarão no reino dos céus. Não porque Jesus não quer, é porque ela mesma não quer se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Não tinha melhor ilustração para a palavra dessa noite do que esse forró, né? Tem um lado cômico, mas ao mesmo tempo um lado trágico, né? E com relação a esse quase crente. Abre a Bíblia de vocês em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infiel, miserável, pobre, cego e nu. Eu te conheço, ou melhor, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a tua vergonha não seja mostrada, e colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus de revelação, revele-nos, Senhor, tudo o que nós precisamos, Pai, para sair dessa condição de quase crente, Senhor. Nós sabemos, Pai, que conforme diz a sua palavra, essa situação de quase crente é uma condição de ser indigesta para o seu Filho Jesus. Fale conosco, Pai, através do seu Espírito Santo. Nos traga, Senhor, a informação, Senhor, a compreensão, Senhor, através do dom do discernimento, através do dom do conhecimento, Pai. Tudo que nós necessitamos saber dessa sua palavra, dessa sua revelação, para aplicarmos na nossa vida e sairmos dessa condição de mornos que nós nos encontramos, Senhor. Para a honra e glória e no nome sagrado do seu Filho que nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: as advertências e conselhos de Jesus para o crente que se tornou morno.
Nós estamos ministrando aqui, essa é a quinta igreja que nós estamos ministrando nessa sequência, não é? Essa igreja é a igreja de Laodiceia. De todas as cartas que escreveu João, o apóstolo João, não é? Pela inspiração do Espírito Santo, esta é a pior das igrejas aos olhos do Senhor Jesus. Ainda falta nós ministrarmos Sardes e Filadélfia, embora Filadélfia nós já ministramos aqui algumas vezes, mas nessa sequência que nós estamos vindo com relação a todas as cartas. As 7 igrejas da Ásia, que foram ministradas naquela época, que foram escritas para aquela época, na verdade, não é, conforme nós estamos batendo nessa tecla, carta a carta, Jesus é o remetente de todas as cartas para todas as igrejas de todas as épocas. E essa é a era da Laodiceia. Nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Durante toda a história do cristianismo, essas igrejas vêm revelando através do comportamento, ou seja, o comportamento de cada crente para o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que nós estamos diante de um Deus onisciente. Jesus é onisciente. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece, né? E diz a palavra que ele está no nosso deitar, está no nosso levantar e está no nosso caminhar. Esse Deus é conosco a todos os instantes, portanto eu não tenho segredo para esse Deus, mesmo que eu quisesse ter, eu não consigo. Porque glória a Deus, Ele está do nosso lado sempre, sempre, sempre. Mesmo quando nós estamos pisando na bola, mesmo quando nós estamos pecando. Esse Deus insiste conosco, Ele insiste conosco. Ele insiste tanto conosco que Ele deu a sua própria vida. Ele deu o seu próprio Filho, não é? Para que viesse e nos resgatasse. Amém, irmãos? As 7 cartas, ela inicia com a igreja de Éfeso, vivendo o primeiro amor e ao mesmo tempo abandonando esse primeiro amor. E termina exatamente com a igreja de Laodiceia, não é? Que é a igreja dos nossos dias, enfatizando novamente, é a igreja da apostasia, é a igreja do distanciamento. As pessoas, ao invés de se aproximar de Cristo, não é? Quando aproxima-se a volta dele, ao contrário, as pessoas estão se distanciando de Jesus. Sabendo, irmãos, que nós iremos ter eternidade na nossa vida, em qualquer situação, mas nós poderemos ter a eternidade ao lado do Senhor Jesus, como também poderemos ter a eternidade longe do Senhor Jesus. E a eternidade longe do nosso Deus, a eternidade, não é? Já é um inferno se ficarmos longe desse Deus. Só isso já é inferno. Então é hora, irmãos, de que cada um verdadeiramente se arrepende. Eu fiz questão de trazer na abertura aqui o capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, onde que, não é, ele diz, o Espírito diz para a igreja, as pessoas que estão aí injustas, a tendência é que realmente elas continuem injustas. As pessoas que estão aí imundas, há uma grande tendência delas continuarem imundas. Os dias estão chegando, Jesus já está voltando. A profecia toda a Bíblia irá se cumprir quando a volta do Senhor Jesus se realizar. E diz a palavra que Ele já está voltando. Nós não podemos brincar nessa condição de quase crente. Hoje eu sou, amanhã não sou, né? Hoje eu vou no culto, amanhã não vou.
Irmãos, a condição de culto, a condição de estar na igreja é uma condição de nós estarmos fazendo a vontade de Deus e não a vontade de pastor, ao contrário. O culto que nós iremos celebrar hoje, a festa que nós celebraremos daqui a pouco, é uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deixa para nós duas ordenanças, que é o batismo nas águas e participar da Santa Ceia do Senhor. E às vezes a gente vai priorizando coisas, né? Colocando coisas na frente do compromisso que nós temos com esse Deus. Percebe quantas vezes a gente deixa esse Deus de lado e e atende o nosso bem-querer? É importante a gente observar isso, porque nós estamos nessa vida de passagem, esse lugar não é nosso. Passarão céus e terra, passarão todas as coisas, passarão as nossas vontades. Mas a palavra de Deus é eterna. A convivência com esse Deus que já começou aqui nessa terra, para cada um que estão exatamente buscando essa justificação, buscando essa oportunidade de se lavar, deixar de ser imundo, entre aspas, se arrepender e voltar para esse Deus. Há duas situações que faz com que a gente se aproxime de Deus. Primeiro, é o arrependimento, arrependermos verdadeiramente de tudo aquilo que nós já fizemos de errado. E convenhamos, irmãos, quantas coisas a gente fez de errado. Por por muitas vezes deixar de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas que estão deixando de viver agora nesse instante? E talvez saindo dessa vida e morrendo eternamente. Mas quem está em Cristo Jesus passará, né, da morte para a vida. Amém, irmãos? Só para entendermos um pouquinho de Laodiceia, essa cidade, ela foi fundada pelo um rei chamado Antíoco II, nos anos de 267 a 243 a.C. Essa cidade recebeu o nome de Laodiceia porque foi uma homenagem que esse rei fez à sua esposa chamada Laodice. Ela foi construída, ou melhor, ela foi destruída por um terremoto e reconstruída com seus próprios recursos. Essa terra, ela era conhecida pela sua riqueza. Ela tinha, né, bancos, ela tinha indústrias têxtil, ela tinha escola de medicina. Era uma cidade bastante rica. Apesar de sua riqueza, né, ela possuía uma escassez no abastecimento da água. Veja que Jesus, ele usa sempre do natural para apresentar o sobrenatural. Ele usa de parábolas, ele usa de figura de linguagem para nos mostrar, né, o reino dos céus. E observando essa cidade, não é? Do lado, as cidades vizinhas, que era a cidade de Herápolis, né? Ela tinha nesta cidade as suas águas quentes, que eram águas medicinais. E a cidade de Colossos, que tinha uma água fria, pura, né? Deliciosa de ser provada, de ser bebida. Laodiceia, através dos romanos, da engenharia romana, né? Porque o Império Romano, ele dominou boa parte do mundo. E nessa época que João está escrevendo para essa igreja, essa cidade era abastecida por isso que vocês estão vendo aqui atrás, aquedutos,
Ao contrário da engenharia de hoje, que a tubulação, os encanamentos são por debaixo da terra, a engenharia da época era por cima da terra, conforme vocês estão vendo aí. Na mistura das águas que passavam por esse recipiente, por esse aqueduto, de Colossos vinha água fria, e de Hierápolis vinha a água quente. No encontro dessas duas águas, porque Laodiceia, ela tinha escassez, ela não tinha água suficiente, então ela recebia água dessas duas cidades. O que acontecia? O encontro dessas duas águas fazia com que elas se tornasse uma água morna. Água fria com água quente vira água morna. Você já tomou água morna? A água é gostosa, né? Geladíssima, fresca, ou num chá, misturada com um chá quente, mas morno, se torna indigesto. E é o que Jesus está falando para esse povo, está falando para essa igreja. Na condição de morno, eu estou pronto a vomitar. Como quem provava daquela água, não é? Misturada com água quente e água fria, tomava aquela água morna, a primeira reação que tinha era de vomitar aquilo que colocou na boca. Assim é esse crente de Laodiceia para o Senhor Jesus. Ele está a ponto de vomitar. Ele é indigesto. Ele não é nem frio nem quente. Ele anda em cima do muro. Ele não desceu, não escolheu um lado. Eu confio em Deus. Amém, glória a Deus. Toda religião confia em Deus. Mas quem é o seu Deus? Quem é Jesus para você? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Jesus? O Pai é pessoa, o Filho é pessoa, o Espírito é pessoa. E sendo pessoa, são relacionáveis. Quanto mais eu tenho o conhecimento de uma pessoa, mais eu tenho que buscar, para que realmente eu tenha um bom relacionamento com essa pessoa, eu vou buscar nela intimidade. E é assim que Jesus espera em cada um de nós, que realmente sejamos íntimos dele. Procuremos ele, não só quando a água bate no nariz. Tem um ditado na minha terra que diz o seguinte, que o boi afoga quando a água bate no nariz. Ou melhor, o boi afoga, quando a água bate, porque o nariz já está debaixo d'água. E tem gente procurando Jesus só na necessidade. A palavra diz que ele tem sentimento, ele sorri conosco, ele chora conosco. Ele quer estar conosco a todos os instantes, ele é relacionável. A palavra diz também que ele passeia na igreja, ele está passeando aqui e agora, irmãos. Oh, glória a Deus, Pai eterno. A igreja de Laodiceia, aos olhos de Jesus, estava cega em suas próprias necessidades e não queria encarar a verdade. Jesus apresenta a todos nesta noite a vida cristã através de 3 temperaturas espirituais: a quente, a fria e a morna. O exemplo dessa igreja de Laodiceia revela que Jesus nunca desistirá do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda há pouco eu dizia que, embora
o céu é para todos, mas poucos irão participar do céu, pelo livre-arbítrio que vocês têm, pelas escolhas que vocês fazem no dia a dia. Deuteronômio, conforme nós vimos ontem, inclusive no encontro de libertação, coloco diante de você a bênção e a maldição, coloco diante de você a bênção, a vida e a morte. Escolham a vida. E quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai eterno, observamos aqui várias advertências de Jesus para essa igreja que se tornou morna. Primeira advertência: Jesus conhece as nossas obras. Diz a palavra: sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Ele olhando para a situação daquela água, onde que os laodicenses, os habitantes daquela terra, entendiam essa linguagem, porque era realmente uma água indigesta. Em outras palavras, Jesus falando para eles: é assim que eu estou com vocês. Essa condição sua de quase crente, eu vou vomitar. Ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser morno. Decida-se, crente. Decida-se. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A escolha é sua. Eu já comento com essa igreja há muito tempo, mas falava ainda ontem, né, que quando eu conheci Jesus, que me retirou das trevas, porque daqui, irmãos, eu fui o pior dos pecadores. Eu creio que ninguém aqui teve tanto pecado quanto eu. Mas eu sei também que hoje em Cristo Jesus eu sou liberto, eu sou justificado. O sangue dele me comprou, o sangue dele me lavou. A questão de você permanecer na condição que você está deixando claro para o Senhor Jesus que você é um morno, que Ele vai te rejeitar. E nós comentávamos ontem a respeito do livre-arbítrio. Quantas besteiras que eu particularmente fiz, fazendo o uso da minha vontade, utilizando desse livre-arbítrio que o Senhor me deu. Quantas besteiras que eu fiz. Olha para dentro de você. Olha para dentro do teu comportamento, veja quantas coisas que você cometeu fazendo a sua vontade, que deram errada. Se eu tenho um Deus relacionável, eu tenho o Espírito Santo, né, que é o Deus conosco, esse Deus está aqui agora. Eu tenho Jesus na condição do meu irmão mais velho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e verdadeiro libertador, eu passei para a família de Deus. Eu fui adotado por Deus. E na condição de filho adotado de Deus, Jesus é o meu irmão mais velho. Quando você é desaforado lá fora, lembra quando você era criança, você era desaforado lá fora, né? Normalmente, estou dizendo isso olhando pela minha vida e a vida da minha irmã. Minha irmã provocava todo mundo, quarteirão e qualquer coisa, chamava o irmão grandão para resolver. Olhando para essa figura, não é? Olhando para esse irmão grandão, esse irmão
era mais forte. É assim que Jesus se apresenta para nós em cada situação. E às vezes a gente vai deixando de lado, vai fazendo, né? Vai andando, vai caminhando com as nossas próprias vontades e deixando de consultar esse nosso irmão mais velho, esse Deus presente, esse Jesus amoroso, que quer tudo de melhor para cada um de nós. Se nós permanecermos nessa condição de sermos mornos aos olhos dele, é pelo nosso livre-arbítrio, é pela nossa vontade, porque na verdade ele está querendo que você seja frio ou quente, que você se decida verdadeiramente. A palavra de Deus, irmãos, é sim, sim, o Evangelho de Cristo é sim, sim e não, não. O que passar disso, diz a palavra, que é do maligno, é do diabo, é mentira. Não tem meio termo com o Senhor, ou é ou não é, simples assim. As águas de Hierápolis, como a de Colosso, perdiam a sua essência, tornavam-se mornas pelos aquedutos até chegarem a Laodiceia. Pela própria ação do tempo também, né? Deixavam de ser fria e quente e se tornavam mornas, tal qual a fé dos cristãos da igreja de Laodiceia. Jesus irá vomitar ao beber dessa água indigesta, que não é nem fria e nem quente. A água fria é refrescante, a água quente tem suas aplicações medicinais, mas a água morna não tem significado nenhum. Jesus, ele não faz nenhum elogio a essa igreja, ao contrário. O que podemos observar aqui é que Cristo quer vomitar as obras feitas por essa igreja. Vejam, irmãos, que aqui ele está falando para crente, ele não está falando para descrente. É crente morno. Ele está aqui falando para uma igreja, não é? Para uma igreja que é indecisa, para o crente que, não é? Aquele que diz, eu sou crente. O Senhor rejeita obras de crentes indiferentes e mornos. O Senhor rejeita o crente alheio ao que é sagrado e santo. O Senhor rejeita crentes que não fazem diferença nesse mundo. Nós somos chamados, irmãos, para ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus, no capítulo 5, do verso 13 e 14, quando Jesus está lá no monte, ele está ensinando os seus discípulos, como também aquela multidão, e a nós, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele explica também o porquê, nessa linha de que ele usa as coisas naturais para apresentar o sobrenatural. Jesus espera que façamos diferença nesse mundo e não ficamos de braço cruzado vendo as coisas passarem, aceitando com normalidade todos os acontecimentos ao nosso lado, vendo o nosso irmão perecendo, vendo o nosso irmão cada vez mais na imundície, e não admoestarmos ele para que, saia dessa vida e venha conhecer Jesus, venha provar dessa luz, saia dessas trevas. Tem muito crente, como se dissesse, eu fiz a minha parte, eu fui no culto domingo, o resto é que se lasque. Mas você é chamado para fazer diferença. Vós sois o sal da terra. Na época de Jesus não tinha freezer, não tinha geladeira, as coisas só não ficavam podres, através da conservação que o sal exercia. Luz,
As pessoas têm que chegar em determinados ambientes e clarear as coisas, e não fazer com que fiquem mais turvas, ao contrário. E Ele espera isso de mim, espera isso de você. Não que sejamos quase, ao contrário, que sejamos de fato. Amém, irmãos? Essas são as palavras da revelação. Jesus já está voltando. Nós podemos sair dessa noite e o mundo acabar. Não digo o mundo acabar, Jesus voltar. Aquilo que eu sempre digo, né? Se cair um raio aqui agora, né? Morrer todo mundo nesse instante. Glória a Deus, está todo mundo no céu. E daqui 10 minutos? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele veio com incumbências, ele veio para nos convencer do que é o pecado, do que é a justiça e do que é, né, o juízo. Falhou. E Ele está aí agora trabalhando dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração, fazendo com que realmente você faça uma releitura sua. Amém, irmãos? Porque é a palavra de Deus nunca volta vazia, ela está tomando exatamente essa proporção aí dentro de você, para a honra e glória dEle mesmo. Nós somos chamados para sermos agentes de transformação, nós somos chamados para transformar esse mundo. É o que Paulo vai dizer, não é? Em Romanos capítulo 2, não vos conformei com esse século. Não podemos nos conformar com essa imundícia que está aí fora. Nós temos que ser crente para fazer exatamente a diferença nesse mundo que jaz no maligno. 1 João, no capítulo 5, verso 19, diz: o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o mundo morreu no diabo. Muitos dos nossos são participantes desse mundo, das coisas que tem nesse mundo. E nós, na condição de crentes verdadeiros e não de quase crentes, nós temos que fazer a diferença e tirar esses tapas, tirar como é que se diz? Essas escamas dos olhos dessas pessoas e apresentar a verdadeira luz. Amém, irmãos? Somos chamados para sermos irrepreensíveis com Jesus nas boas obras. Somos chamados para aprender de Jesus e não ficarmos indiferentes aos seus ensinamentos. Jesus sabe quando somos pessoas espiritualmente prepotentes. Olha essa igreja, olha o comportamento dessa igreja e olha para dentro de você e veja, né? Mas isso eu já sei. Glória a Deus. Mas tens praticado? Saber é fácil. Mas tens praticado, tens vivido verdadeiramente essa verdade? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas Jesus diz, não sabes que é infiel, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, diante desse Deus nós estamos totalmente escancarados. Não tem nada que nós possamos esconder diante desse Deus. Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele está lá no seu secreto, Ele vê as coisas que você faz quando você está ali sozinho, né? Tem um livro que diz, que o título dele diz, quem é você quando você está sozinho? Mas saiba que você nunca estará sozinho. Nós somos participantes nesse momento de dois mundos, no mundo físico e o mundo metafísico. Eu gosto de explicar isso para a igreja, para que a gente se posicione, para a gente veja o que nós estamos demonstrando para o nosso Deus, como também para o nosso inimigo. Isto é físico, isto é físico, isto é físico, nós estamos vendo, nós estamos apalpando. Isso aqui
que eu não estou pegando é nada, aparentemente é metafísico, é sobrenatural. Nós recebemos influência desse mundo que nós não vemos, mas que também é habitado através, né, dos anjos do bem, também como os anjos do mal, habitado pelos anjos do Senhor, como pelos demônios do diabo. E quando eu estou fazendo alguma coisa, o diabo ele consegue ver o que eu faço até aqui. O que eu estou pensando que eu vou fazer daqui um segundo após daquilo que eu já realizei, ele não tem conhecimento disso. Mas até a minha última atitude, a minha última ação, ele assistiu. Então, quem é você quando você está sozinho? Você está ali aos olhos do Senhor Jesus, como também está aos olhos do demônio. O demônio, ele vai pegar tudo aquilo que você está fazendo e tacar na cara, tacar na sua cara, fazer com que realmente você se motive a continuar fazendo aquela coisa de uma forma, né? Que não pare, continue nessa injustiça, continue com essa imundície. Pecado, irmão, não é feio. Se o pecado fosse feio, ninguém olharia para ele. Deus, ele não invade as nossas decisões, ao contrário, ele espera que realmente cada um de nós decida. O diabo, ele vai motivar você a continuar fazendo aquilo que você já fez, porque ele não cria absolutamente nada, ele vai fazer com que você continue fazendo as coisas erradas. E Deus, para o crente que já se entregou para Jesus, para o crente que já confessou que Jesus é o seu único Senhor e libertador, ainda que tem os nuances, né? Sabe que eu peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa. Eu peco, aí vem o Inter 5, me dá uma cacetada, não dá tempo de eu pedir perdão e inferno. Eu sempre falo para a igreja, gosto de falar isso para a igreja, porque entre as escolhas que o Senhor nos dá sempre, né, está a bênção e está a maldição, em tudo, irmãos, principalmente nessa brincadeirinha aqui. Tem muitas pessoas mandando nudes por aqui, prestando um culto para um demônio chamado Baal, prestando um culto para uma deusa, uma demônia chamada Astarote, quando se envolve nesses nudes, nessas brincadeirinhas de sedução, de sexualidade desacerbada, está nadando de encontro para o diabo e não está se dando conta. Isso aqui é bênção também, está cheio de Bíblia aqui dentro, irmão. A palavra mais pesquisada no Google é Jesus. Glória a Deus por isso, porque dá a impressão que as pessoas querem conhecê-lo como verdadeiramente ele se apresenta para cada um de nós. Amém? Laodiceia se orgulhava de suas propriedades e se achava que não precisavam de nada. Eles tinham faculdade de medicina, indústria têxtil, banco. Uma igreja que prosperava materialmente, mas era empobrecida espiritualmente. Muitas vezes consideramos que conseguimos algo sem a ajuda de Deus.
Jesus sabe quando nos tornamos arrogantes. Isso daqui eu não preciso nem de Deus, eu faço. A gente tem que consultar esse Deus, esse Deus presente, esse Espírito Santo, não é? Nas coisas mais simples, como também nas coisas mais complicadas da nossa vida. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está aqui agora. Ele está lá no teu secreto. Ele está, não é, no caminho do teu trabalho, no caminho para a tua faculdade, no caminho para os teus churras. Porque eu sempre falo, né? Você convida, quando você vai fazer um churras em casa. Churras, né? Quem é teu primeiro convidado? Aquele moção bonito, aquela moçona bonita, olho verde, castanho cor de mel. Convide Jesus. Convide Jesus para que Ele esteja na roda dos seus amigos. Convide Jesus para que Ele esteja ali nos prazeres do seu quarto. Claro, para os casados. Convide Jesus para estar na decisão dos seus negócios. Pode ter certeza, irmãos, que Ele vai ficar de orelha a orelha, sorrindo. Aquela irmã, aquele irmão lembrou de mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus sabe quando não nos tornamos tolerantes. Jesus sabe quando nos tornamos ingratos. Laodiceia era uma cidade rica, um centro financeiro, através dos seus muitos bancos, mas aos olhos do Senhor Jesus todos eram pobres. Sua indústria farmacêutica, a escola de medicina, especializada em oftalmologia, fabricavam colírios, mas aos olhos de Jesus eram cegos. Suas indústrias têxtil produziam a mais pura lã negra. Era o centro da moda, era o Fashion Week, né, da Ásia. Mas aos olhos do Senhor Jesus estavam todos nus. Terceira advertência. Jesus nos chama para uma séria conversa sobre espiritualidade. Jesus está te chamando agora, irmãos. Como chamou Laodiceia, Ele está te chamando agora. Vem conversar comigo. Vamos falar sobre espiritualidade. Amém? Compres de mim ouro refinado no fogo. Por que o ouro refinado no fogo? Porque o ouro, quando ele é levado a alta temperatura, né, o ourives consegue, com um palitinho de dente, podemos dizer assim, colocar as impurezas de lado e retirar tudo que não é ouro, né? E manter o ouro puro, para que tenha riquezas. Tira de você agora todas as impurezas. Vamos conversar sobre espiritualidade com Jesus? Tire de você todas as impurezas, todas as impurezas. Compre de mim roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Compre de mim colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergue. A oferta do ouro refinado refere-se à justiça divina que não se compra com dinheiro, mas é dada mediante a fé em Jesus. Isaías, no capítulo 55, 1 diz: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo.
esse maná, esse banquete que o Senhor nos serve a todos os instantes, é quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, morremos com a nossa vontade e ressuscitamos com a vontade dele. Esse maná está sendo servido aqui e agora. É a hora de que realmente você se livre dos seus trapos de imundícias. É a hora que você verdadeiramente se arrependa-se e volte para esse Deus. Conforme diz a palavra, busque esse Deus enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Ele está aqui agora passeando na igreja. Invoque. Vem, Senhor Jesus. Fale agora baixinho. Vai dando o nome dos seus pecados para Ele. Ele é rico em perdoar. Ele conhece um coração sincero quando está diante dele. Oh Deus amado. Fazendo alusão às indústrias de moda sobre a lã negra e cara, Jesus aconselha a usar roupas brancas, referindo a praticar a justiça diária, para que não somente fabriquem o colírio de suas indústrias, mas também aplique nos seus olhos e vista essas roupas claras. E a quarta advertência: Jesus nos ama, por isso nos corrige quando a nossa espiritualidade se torna descomprometida. E o que ele diz? Arrepende-se e me convide para entrar. Estou batendo a sua porta. Jesus batendo agora no teu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A correção de Jesus para esta igreja é porque ele a ama. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama e já deu prova desse amor. Ele está falando aí agora para você: se arrependa, porque, diz a palavra, ele corrige a quem ele quer bem, a quem ele ama. 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz: nós o amamos porque ele nos ama primeiro, ele nos amou primeiro, ele já deu a prova desse amor. O amor de Jesus para esta igreja fez com que ela se arrependesse. Jesus espera o nosso arrependimento diante de indiferenças. Jesus espera o nosso arrependimento diante da nossa insurreição. Jesus espera o nosso arrependimento pelo não comprometimento. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez ele está batendo aí agora na tua porta. Peça agora, através do Espírito Santo, uma substituição de coração, conforme orou o profeta, o salmista: substitua em mim, Senhor, retire de mim, Senhor, agora um coração de pedra e coloque em mim, Senhor, um coração de carne, um coração sensível aos seus ensinamentos, Pai. Retire de mim, Senhor, esse espírito vacilão, esse espírito torto, e coloque agora em mim, Senhor, um espírito reto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra o seu coração e permita que ele entre. Ele quer ocupar um lugar especial na sua vida. Ele quer estar com você a todos os instantes da tua vida, cear com você, permanecer em você e você nele. E ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Concluindo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Deus tem poder agora para mudar o rumo da sua vida, eternamente. Deus pode fazer você um vencedor,
para você sentar-se com Ele no trono, o glorioso Deus. Assim como esse Deus chamou Laodiceia ao arrependimento, Ele está te chamando agora para o arrependimento. Se arrepende, irmãos. O nosso Senhor corrige quem Ele ama. Jesus ama um coração arrependido, se alegra diante de um coração contrito. Nós não conseguimos chegar diante de Deus disfarçando situações, muito pelo contrário, porque Ele nos conhece por inteiro, Ele nos esquadrinha por inteiro, Ele sabe e reconhece um verdadeiro coração arrependido. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Nesse momento só eu e o Senhor estamos vendo o que está acontecendo aqui nessa igreja, porque eu estou com meus olhos abertos. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, para que nada interrompesse esse momento. Essa palavra que Jesus está passeando pela igreja, Ele está aqui agora, irmãos. Não tenho dúvida disso. Se você compreendeu essa palavra, compreendeu que Ele já está voltando, e que Ele pode voltar essa noite, e talvez seja essa a sua última oportunidade de arrependimento. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia que Jesus voltará, mas sabemos que Ele já está voltando. Se você compreendeu, se o Espírito Santo falou aí que realmente você precisa se acertar com esse Deus que se faz presente nesse lugar, e quer fazer isso agora, só eu e Ele estamos vendo essa situação. Levanta a mão, mesmo aí no seu lugar, se você está verdadeiramente arrependido do que tem feito e quer mudar a sua vida e vir para o Senhor Jesus. Levante a sua mão. Como eu disse, essa pode ser a última oportunidade da tua vida. Jesus já está voltando. Se você se sente verdadeiramente purificado e quer continuar da mesma maneira que está, claro, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se você ainda está relutante em aceitá-lo como seu único Senhor e verdadeiro libertador, amoleça o seu coração, levante a sua mão, que Ele está aqui agora. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa sua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por esse exemplo da igreja de Laodiceia, Senhor. Essa igreja totalmente errada aos seus olhos. Obrigado por essa lição, Senhor, porque nós compreendemos, Pai, que nós não devemos ficar na condição de morno, na condição de quase crente nessa vida, Pai. E sim, Pai, corrermos como a corça corre para a água, assim é que nós devemos correr direto para os seus braços, Senhor, e fazermos, Pai, uma conversão verdadeira na nossa vida, Pai. E essa palavra, Senhor, nos dá essa garantia, Senhor, de que o Senhor é um Deus que corrige aquele que o Senhor ama, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. Te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.